adoração, em oração, em clamor, em louvor. Pai, que possamos sair daqui, Senhor, realmente certos, cientes, conscientes que a nossa vida mudou, que a nossa vida foi modificada. Queremos sair daqui com novos pensamentos, queremos sair daqui com novos desejos, com novos sentimentos. Pai, queremos sair daqui perdoados, cheios da Tua graça, cheios da Tua misericórdia, cheios do Teu poder. Obrigado por meu irmão, obrigado por minha irmã que aqui já chegou. Obrigado por aqueles que estão a caminho desse lugar. Não deixa, Senhor, não deixa, em nome de Jesus, que nada impeça a chegada dessa pessoa até aqui. Que esta noite seja uma noite de quebrantamento, seja uma noite de rendição, seja uma noite de salvação, de liberdade em Ti, uma noite de contrição, uma noite de milagres, uma noite onde nós iremos ter experiências contigo, uma noite que será inesquecível, uma noite que nunca, jamais será esquecida por cada um de nós. Pois a Tua presença, Senhor, irradia tudo isso, a satisfação, o contentamento, o prazer de estarmos em Tua casa. A Tua palavra diz em Salmos que quando alguém convida alguém para estar na casa do Senhor, essa pessoa se alegra. Quando diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a nossa presença aqui nada mais é para ofertar todo o nosso viver, a nossa vida a Ti. Toma-nos em Tuas mãos e usa-nos poderosamente para mudar, Senhor, o quadro, o cenário desta geração, em nome do Senhor Jesus. Número 3, você pode dar um mega, hiper, imenso glória a Deus, amém? 1, 2, 3, glória a Deus! Vamos adorar o Senhor com tudo aquilo que nós temos e somos. Vamos adorar o Senhor. Fique em pé, vamos adorar o Senhor. Ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Adorei Ele, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Entregue tudo a Ele. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você. Aleluia, Deus. A morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Na cruz.
deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Declare, eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. deixe na cruz. Na cruz. Vou deixar na cruz, declare. Vou deixar na cruz Tudo que passou, tudo que ficou pra trás. olho pra você, Corro pra você, o seu amor me chama. Aleluia, Deus, aplauda Ele. porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundo
Aleluia. Deus, que essa glória, que é para ti, para todo sempre, seja manifesta nessa noite, nesse lugar. Que essa glória possa revelar a nós esse propósito, que talvez para muitos aqui ainda é obscurecido. Deus, que essa glória possa nos libertar por completo de uma cultura, de uma mentalidade superficial de servirmos a ti. Que esta glória venha trazer cura, que esta glória venha trazer rendição, que esta glória, Senhor, venha trazer algo novo para as nossas vidas. Que esta glória, Senhor, que não é reconhecida por esse mundo, mas é reconhecida por nós, possa ser manifestada, Senhor, pelo Teu Santo Espírito em cada coração, em cada mente, no mais profundo da alma de cada um que aqui está. Que essa glória, Senhor, venha romper com cadeias. Que essa glória, Senhor, venha injetar em nós coragem, ousadia, destemor, Senhor. Que esta glória possa invadir as nossas famílias. Que esta glória possa invadir hospitais, clínicas de recuperação. Que esta glória invada cadeias, presídios. Que essa glória invada o Congresso Nacional. Que esta glória, Senhor, que esta glória invada, Senhor, o escritório e todas as autoridades competentes do nosso país, desse mundo. Que esta glória invada os Jogos Olímpicos. Que esta glória invada países, cidades, continentes. Que esta glória, Senhor, possa ser impulsionada pelas nossas vidas. Para isso estamos aqui, para oferecer a nossa vida, para ser usada por esta glória, porque para ti é toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Seja dado a ti, Senhor, toda glória, toda glória. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Que maravilha. Você pode dar uma salva de palmas para essa glória? Pessoal, queria que você entendesse o que significa glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pergunta a pessoa do lado que ela sabe. Pergunta. O que significa glória a Deus? Pergunta. Ela vai dizer para você. Pergunta, vê a resposta que ela dá. O que é glória a Deus? A gente faz tanta glória na igreja, né? Acabou de cantar glória, acho que 200 vezes repetimos glórias. O que é isso mesmo? O que significa? Pessoal, quando você dá glória a Deus, você está dizendo que Deus é o Senhor, é o soberano, é o rei, é o maior regente da sua vida. É isso. Quando você dá glória a Deus, você está humildemente se colocando na posição de servo, como a Bíblia diz, escravo, dependendo da vontade soberana desse Deus e sendo obediente a Deus. Quando você dá glória a Deus, você diz assim: Senhor, eu sou realmente teu servo, teu filho, e vou obedecer a tua voz, o teu comando. É isso que é glória a Deus. Então isso contrapõe a glória que você dá ao mundo, a glória que você dá aos homens. Isso era bem interessante porque na época de Jesus ele enfatizou muito essa questão da glorificação, quando ele disse assim: dai a César o que é de César. O imperador romano da época, do mundo todo, era César. Então todo mundo deveria
né, obrigatoriamente como lei da glória a César. E Deus é maior do que César. Deus é maior do que qualquer reinado desse planeta que já houve. Então, quando você diz glória a Deus, você está dizendo que Deus é o único Deus sobre a sua existência. Então, depois dessa consciência coletiva, eu creio que você vai ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus a dar glória a Deus com mais ênfase, né? Com mais verdade. Vamos lá? 1, 2, 3. Que maravilha! Eu não queria que você sentasse antes de conhecer, no mínimo, 2 pessoas novas nessa noite. Então, nós vamos dar para você 2 minutinhos. Circule e conheça 2 pessoas só, que você não conhece. Conheça, tá? É o desafio que nós lançamos todos os domingos para você. Trazer pessoas para a sua célula, né, para o seu convívio, para a sua intimidade, para o seu relacionamento, tá? Vamos fazer uma trilha aqui sonora bem legal. 2 minutinhos para você, tá? 2 minutinhos. Olha, inaugurou a Subway aqui na Marquês com a estrela. Convida, vamos depois para a Subway. Aleluia! Que bom que temos gente nova entre nós. Eu creio que você fez novas amizades, novos relacionamentos foram iniciados nessa noite e vão ser prolongados depois do nosso curso de celebração. Eu creio, nós não teremos no mês de julho nossa conexão, mas em agosto a conexão volta com tudo mesmo, para nós fazermos a continuidade do nosso culto de celebração lá em cima, no salão. Para quem não conhece, é o 3º piso desta igreja. Lembrando você, quando você faz uma reunião de célula, ela não termina quando você diz amém na reunião, ela continua no culto de celebração. Então aqui também é uma espécie de um grande celulão, um celulão onde nós podemos conhecer pessoas, aprofundar relacionamentos e levar pessoas ao melhor de Deus. Nós temos na nossa cultura ocidental a prática de dizermos que no nosso calendário o dia de domingo é o primeiro dia da semana. Então hoje, nesse primeiro dia da semana, você está sendo convidado por Deus a iniciar algo novo pela primeira vez na sua vida. Quem sabe aceitar a Cristo como seu Salvador é esse passo decisivo que você pode executar nesta noite. Quero convidar agora os nossos queridos amarelinhos, né, para virem aqui na frente. Nós vamos para um momento de exaltação da nossa igreja, da nossa celebração, que é o momento de dízimos e ofertas. Essa igreja ela é diferenciada realmente, né? Eu nunca vi uma igreja celebrar quando se fala ofertas e dízimos. Eu sei que as pessoas celebram internamente, né? Mas efusivamente é raro nós vermos isso. Mas é isso, exatamente é isso. É motivo de celebrarmos. É até uma disputa aqui para tirar a oferta, né? A pessoa aqui, olha lá, tem só 4 sacolas, vem 10. É gente para estou brincando. E você já, agora uma coisa, vocês já leram as placas que essas pessoas seguram? Vocês já leram as placas? Quem já leu diz amém.
Olha essa aqui. Pergunte às pessoas ao seu lado se já estão em célula. Olha só, que dica legal, né? Olha essa aqui. Ouça o Espírito Santo, entregue sua vida ao Senhor. Não é legal? Temos mais? Olha aqui. Ore por sua vida, ore pela sua família. Que coisa boa. Vamos dar uma salva de palmas para esse pessoal que está nos ajudando. Que legal, né? A gente chega aqui meio estressado, né? Preocupado. Ai, meu Deus, a minha vida. Aí olha para essas plaquinhas. Poxa, realmente há esperança no mundo. Quero convidar você a ficar de pé mais uma vez, né? Para esse momento de oração, de entrega de dízimos e ofertas. Lembrando a você que nos visita, eu quero realmente comunicar para que você não fique constrangido. Há uma prática, né? Dentro da liturgia das celebrações, né? Que nós destinamos um tempo, um espaço para o recolhimento de dízimos e ofertas, né? Então, calma, muito calma nessa hora. Se você não concorda, se você está confuso, se você não é dessa opinião, calma, tá? Não se constranja, não é obrigatório. É o que a gente deve fazer por fé, com confiança, mas é um momento extremamente abençoado e abençoador. Então, eu queria que você agora colocasse na sua mão o seu dízimo, colocasse na sua mão a sua oferta. Nós vamos agora entregar ao Senhor de uma forma coletiva. Vamos entregar tudo junto ao Senhor agora. Quando eles passarem com as sacolas pretas, vocês depositam dízimos e ofertas. As sacolas, a sacola prateada é para você depositar o seu pedido de oração. Temos aqui na nossa celebração o momento do clamor, né? Onde nós ouvimos um testemunho abençoador e depois clamamos pelo seu pedido de oração. Quem tem pedido de oração, dá um tchauzinho para o céu. Vamos lá. Tchau, né? Então, vai ser feito o clamor pela sua vida, fique tranquilo. Eu quero agora, né, dar a você a oportunidade de poder abençoar pessoas, entregando uma parte da sua oferta para elas também depositarem junto com você. Tá? A gente sempre faz isso, também é uma atividade meio nova, né, na nossa igreja. Vamos lá. Pergunta para a pessoa do seu lado, você trouxe oferta? Se você não trouxe, estamos aqui, compartilha comigo, vamos ofertar junto, ter esse privilégio. É algo educacional, né, até um exercício para nós aprendermos a dizimar e ofertarmos. Agora você vai fechar seus olhos e vai colocar seu dízimo, sua oferta em sua mão. E olha só, vou contar um segredo para você. Quando você fecha os seus olhos em oração, você vai ver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Quando você fecha os seus olhos para esse mundo natural e abre os olhos espirituais, você vai ver um horizonte todo novo, limites a serem propostos pelo Senhor, né? Situações que Ele quer colocar você. Então feche seus olhos, né? E veja agora, contemple aquilo que Deus irá fazer na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nas suas áreas todas onde você convive. Veja agora. A Bíblia, ela sempre nos contagia dizendo que pela fé nós alcançamos aquilo que nós não vemos pelos olhos naturais, mas pelos olhos espirituais nós podemos contemplar. Então, pelos olhos da fé, contempla aí a tua família sendo rendida aos pés do Senhor. No teu trabalho, o teu patrão te convidando para assumir um cargo elevado. Contempla agora a multiplicação da sua célula. Contempla agora pessoas que você quer trazer para esta casa, estando com você sentado do seu lado. Contemple agora a sua vida cada vez mais ajustada aos padrões de Deus. Contemple agora pelos olhos da fé. Isso você faz quando você semeia em solo fértil. Pai, tua igreja entende o propósito de ofertar e dizimar para o teu reino. E nesta noite, nesta hora, neste momento tão especial, nós entregamos como tua igreja essas sementes que serão lançadas nas áreas espirituais da nossa vida. E pela fé estamos agora contemplando, Senhor, a colheita nas áreas que precisam ser, Senhor, modificadas, ajustadas em nossa vida. Pai, obrigado por sermos a tua igreja, obrigado por esse chamado, obrigado por podermos, Senhor, experimentarmos isso que estamos vivenciando nesta hora, de confiarmos em Ti de uma forma alegre e em fé. Em nome de Jesus, diga amém. Você pode sentar. Deus abençoe a sua vida. Sente com todo carinho. Sente que as pessoas vão até aí recolher a sua oferta e o seu dízimo. Vamos ter música? Vamos lá, de música. Disseste que nunca me deixaria.
Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. quando o mundo cai ao meu redor, És a esperança pra mim. quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como o dia veio o sol, as tempestades virão, pois sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Cai ao meu redor. És a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. A paz do Senhor a todos, amém? Queridos, que bom estarmos reunidos mais uma vez. Eu queria só lembrar você, a gente tem um vídeo de chamada, mas hoje houve um contratempozinho, a gente não colocou. Eu quero chamar você mais uma vez a estar integrando com a gente na nossa escola de treinamento, Chama, capacitando os chamados. Não sei se você viu, tem um stand lá na porta. Na sua entrada e na sua saída você pode fazer sua inscrição, você deve fazer sua inscrição, porque nós temos sido ricamente abençoados e nós queremos que você passe pelo mesmo processo que nós temos passado também, e assim cresça em tudo à semelhança de Cristo. Amém? Eita, foi forte demais esse amém, amém? Agora outro momento sensacional que nós temos no nosso culto, um momento que nós temos sido abençoados semana após semana, nós temos sido muito edificados pelos testemunhos que nós temos tido aqui nos cultos de celebração. E nessa noite eu vou chamar um discípulo precioso, Juninho, um cara que é um cara fora de série, que é um homem que é um servo de Deus. Uma salva de palmas para o Juninho. E eu me alegro muito com a vida dele, por poder andar junto com ele, crescer junto com ele. E eu creio que você vai ser abençoado agora. Deus abençoe a todos. Boa noite, eu sou um filho amado de Deus e me chamo Júnior. Antes de conhecer a Cristo, eu era alguém muito solitário. Tentava ganhar as amizades
de pessoas agradando a elas. Não media esforços nem pensava nas consequências. Eu apenas fazia o que era necessário para ganhar as amizades. Essas amizades que eu buscava eram sempre pessoas que gostavam de beber, de fumar. Algumas até usavam drogas, mas graças a Deus nunca tive uma curiosidade de experimentar essas coisas. Mas apesar de não cometer esses erros, acabei cometendo outros. Brigas em ruas, acabando chegando ferido em casa e escondendo. Cheguei a furtar algumas coisas para poder me sentir aceito no meio deles. Nessa época, meu celular tinha uma coleção de 1 ano de CD de brega e a cada 10 palavras que eu falava, 8 eram palavrões. Nesse mesmo período, estava passando por certas dificuldades em casa. Minha mãe começou a frequentar a quadrangular e passei a acompanhá-la. Lá passamos cerca de 4 anos, apenas como meros visitantes. Com o tempo, os meus pais conheceram um amigo que os apresentou à Pedreira. E após tornarem-se frequentadores das reuniões da igreja, minha mãe foi convidada a participar do ECD, onde aceitou a Jesus e se batizou. Isso foi em setembro de 2009. Em dezembro desse mesmo ano, por ter gostado muito da experiência, minha mãe encaminhou a mim e a meu pai ao último encontro do ano. Eu até fui, mas fui contra a minha vontade. Fui apenas para agradar meus pais. E fui com o seguinte pensamento: vou me batizar para que ninguém mais fique me chamando para ir à igreja. Foi isso que fiz e foi o que aconteceu. Me batizei, ou melhor, tomei um banho fingindo que estava me batizando, e após esse falso batismo, nunca frequentei nenhuma igreja por 8 meses, até que conheci um amigo que, mesmo desviado, começou a falar da Bíblia. E ele me perguntou se conhecia Eclesiastes, e eu pensei o que era aquilo. Não fazia a menor ideia do que se tratava, até que ele me disse que era um livro da Bíblia. Naquele momento, fiquei confuso. A primeira coisa que me veio à cabeça foi por que estava me falando isso. Por que me falar da Bíblia se ele era tão errado quanto eu? Hoje sei que aquilo foi uma maneira de Deus me falar ao meu coração. Algumas semanas depois, algo improvável ainda aconteceu. Minha avó, que não é evangélica, me chamou para conversar. Nesta conversa, me disse que não poderia mais ficar da forma que estava. Disse que eu tinha que tomar uma decisão e deveria acompanhar minha tia ou minha mãe à igreja. Hoje sei que Deus usou a minha avó para falar comigo, mas naquele momento não dei atenção. Um tempo depois, foi a vez da minha irmã ir ao ECD. Ela voltou de lá realmente transformada e com isso fez novas amizades que lhe levaram à cela. Começaram a acompanhá-la e a cuidar dela. Não demorou muito e ela já estava envolvida no coração da célula. Ela buscava levar outras pessoas e conhecer a Jesus através da célula e começou a me convidar. Passei 4 semanas dando desculpas para não ir à reunião, até que vi que não tinha mais como evitar e aceitei o convite. Nesse momento, fui até lá com a intenção de não voltar mais, mas não foi bem isso que aconteceu. Conheci o Davidson, que hoje é meu discipulador, e sua esposa Mayara, que na época eram apenas namorados. Quando cheguei lá, percebi a diferença do ambiente que vivia para aquele que estava. Não tinha como explicar, mas parecia como tudo aquilo que sempre queria. Amigos de verdade, alegria, que me respeitaram. Apesar de ter encontrado esse ambiente sensacional, de certa forma, ainda continuava com a ideia de nunca mais aparecer ali, pois se deu certo com o batismo, ali também daria. Mas não foi bem isso que aconteceu. No mesmo dia, recebi uma ligação da Mayara, agradecendo por ter estado lá e dizendo que queria que eu estivesse com eles na semana seguinte. Não tive como não dizer não. E para ter certeza que não deixaria de ir na semana seguinte, o Davis apareceu na minha casa no dia seguinte da célula para confirmar a minha presença. A cada dia que passava, eu estava mais envolvido na vida da célula e mais um encontro se aproximava. Nesse encontro, fui convidado pelo Davidson para ir trabalhar junto com ele. Mesmo ainda não estando consolidado, eu aceitei. Lá nós lavávamos banheiros, servíamos naquilo que fosse necessário e cada atividade que desempenhávamos, o Davidson me instigava para cantar um louvor com ele e fazer algumas outras coisas que pudessem edificar a minha vida. Naquele mesmo encontro, tomei a decisão de verdadeiramente entregar a minha vida a Jesus e dessa vez me batizei de verdade.
Ali começava verdadeiramente minha vida, minha caminhada com Cristo. Dia após dia, eu me envolvia com algo que nunca imaginei que me envolveria um dia. A cada dia que eu passava, eu amava mais aquilo que estava fazendo para Deus. O Senhor é tão maravilhoso que me tratou de algo que me perseguia a vida toda, a timidez. Quem me conhece desde o começo da minha caminhada sabe muito bem que nunca estaria aqui na frente dando esse testemunho se Deus não tivesse me amado tanto ao ponto de me tratar de várias formas em relação à minha timidez. Cabe ressaltar que Deus usou muitas vezes a vida do meu discipulador. Certa vez, quando eu estava sendo treinado para me tornar um líder de célula, ele me fez um esboço da palavra por palavra, daquilo que eu deveria falar na reunião. Após esse tratamento de Deus, tornei-me líder de célula e hoje sou supervisor de 4 células. Tentei imaginar o que estaria fazendo hoje se não tivesse ido naquela célula, se eles não tivessem ido à minha casa ou recebido aquela ligação. Mas não consegui pensar em outra coisa que pudesse estar fazendo ou outra vida que poderia estar vivendo. Não consigo imaginar minha vida sem Jesus. Ele me amou e me chamou. Obrigado pelo silêncio de todos. Toma uma água com açúcar depois. Queridos, eu queria convidar você a algo especial. Você viu que o Senhor transforma vidas, que Ele realmente trabalha. A caminhada da gente com o Juninho é algo sensacional. O Júnior é o cara mais servo, eu posso dizer isso com propriedade, o cara mais servo que eu conheço. É um cara que realmente é pau para toda obra. O que você imaginar, se tiver alguma coisa para fazer, o primeiro nome que a gente pensa é chama o Juninho, porque realmente é um cara que está sempre ali, e isso muito graças à criação dele, a relação dele com o pai dele. O seu Reinaldo também é um homem de Deus, super servo também, está ali para toda hora. E assim como o Senhor fez uma grande obra, uma mudança na vida do Júnior, era um cara extremamente tímido, gente, você não consegue imaginar. Isso aqui é uma vitória descomunal, isso aqui é um negócio assim que é uma coisa de louco. E hoje ele é um supervisor de célula. O Senhor transformou a realidade da vida dele e pode transformar a sua também. E por isso eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Você já depositou seus pedidos de oração aqui, mas talvez nós tenhamos algumas pessoas aqui nessa noite que gostariam de receber uma oração um pouquinho mais de perto. Você gostaria de receber a oração da igreja de uma maneira mais específica. Eu queria convidar você que tem algum motivo específico de oração, alguma coisa, alguma enfermidade, alguma coisa que precisa mudar urgentemente na sua vida. Eu queria convidar você a vir até aqui na frente para que nós pudéssemos orar junto com você. Não se envergonhe, não fique encabulado. Essa é a noite onde você pode receber um clamor da igreja e nessa mesma noite você pode receber a resposta daquilo que você está apresentando em oração. Então, todos aqueles que desejarem alguma oração mais de pertinho, algo mais específico, algo onde nós como igreja possamos abraçar você e orar por você, vem aqui na frente, como o nosso amigo Márcio está chegando aqui agora, como o nosso irmão está chegando também com a nossa irmã, venha rapidinho para a gente poder orar por você. Nós vamos orar para que Deus ele opere o milagre naquilo que você depositou como um pedido de oração, mas nós queremos também orar de pertinho por você. Se você aqui na igreja entende que nesse momento Deus pode usar você também para estar orando por essas pessoas que estão vindo aqui na frente, desça também, para que você possa impor suas mãos sobre elas, para que você possa apresentar a vida delas em oração. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e por isso eu creio que Deus ele pode operar o milagre naquilo que você vai apresentar aqui agora, e através da oração de um justo você pode realmente receber algo poderoso da parte de Deus. Já temos pessoas aqui que vão estar intercedendo pelas que estão aqui na frente? Já temos? Se você é líder, venha, ore por essas pessoas também. Podemos orar? Temos mais pessoas descendo ainda também, mas enquanto elas descem, nós vamos começar a orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa preciosa que se encontra conosco aqui nessa noite. Eu creio, Deus, que o Senhor tem uma grande obra a realizar na vida, no coração e na mente de cada um. E por isso, Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor opere o milagre, que o Senhor realmente traga o sobrenatural mais uma vez, que o Senhor faça com que aquela essência da igreja de Atos, que tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas aconteciam, que tudo isso torne a acontecer novamente, que a tua igreja, Deus, se manifeste no poder do Senhor, na ação do teu Espírito,
que nós venhamos a ver nessa hora, Deus, o Teu Espírito trabalhando, o Teu Espírito operando, trazendo, Deus, a cura, trazendo a libertação, trazendo o novo do Senhor a cada vida que se encontra conosco aqui nessa noite. Deus, o Senhor conhece cada motivo específico de oração. Aqui existem pessoas enfermas, aqui existem pessoas que estão à procura de um milagre na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Pai, em nome de Jesus, que venha o Teu Espírito sobre a mente e coração, sobre a situação de cada um que se encontra aqui nessa noite, e todos sejam poderosamente tocados por Ti, e assim possam desfrutar do sobrenatural, do milagre do Senhor. Nós cremos, Deus, e declaramos a vitória de todos que se colocaram aqui nesse lugar, porque vieram pedir ao Senhor, vieram clamar ao Senhor, e o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que cuida de nós e se importa com as nossas vidas. Pai, abençoa cada pedido de oração depositado, Deus, nessa urna. Deus, que todos aqueles pedidos que estão de acordo, em conformidade com o Teu coração, que todos eles venham à tona, que o Senhor revele, Deus, o Teu poder e atuação, através, Deus, dos milagres que irão acontecer, e isso produza mais temor e tremor na vida de todos aqueles que receberem e de todos aqueles que conhecerem esse milagre, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor já está operando, dê uma forte salva de palmas. Você pode voltar para o seu lugar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós cremos no milagre de Deus sobre a vida de vocês. Que maravilha, que maravilha. Saiba que o Senhor tem ouvido o seu clamor, a intercessão que sai desse lugar, ela não vai voltar vazia. Deus tem uma resposta para cada um de nós. Creia nisso. Toda oração que você faz com sinceridade, com verdade, tem uma resposta direcionada por Deus. Às vezes, não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que é melhor para nós, segundo o padrão e a vontade de Deus. Quem crê assim, diz amém. Quem quer receber uma palavra poderosa do Senhor, para que a sua vida seja elevada a um patamar que dê significado a essa existência, diz amém. Vamos chamar aqui o nosso ministrante da noite, né, o pregador da noite, o nosso querido coordenador da coordenação UFC, Unidos pela Força de Cristo, Augusto, mais conhecido como Guto, né? E eu queria que você pudesse fazer algo que é óbvio, né? Mas que às vezes nós precisamos alertar. Dê uma descansada no seu celular, tá? Não lembre dele agora, tá? Ponha no seu bolso, na sua bolsa. Esquece o WhatsApp, pelo amor de Deus, tá? Dá um tempo para aquilo que Deus quer falar para você. Desde o início da programação de hoje, Deus tem falado com você. Mas a palavra de Deus agora vai ser colocada em um foco maior. E Deus quer muito, muito que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Vamos orar então para a gente iniciar? Sentado mesmo, feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus, abra seu coração a Deus agora, para nós ouvirmos um pouquinho mais da sua palavra e, acima de tudo, entender aquilo que Deus quer falar com a gente nesta noite. Senhor Deus, nesse momento nós lhe agradecemos por um momento tão especial que o Senhor nos concede de estarmos aqui como Tua igreja, Senhor Deus, para crescer em Ti, para aprender mais de Ti. Deus, nesta noite nós fazemos um pedido especial a Ti. Nos ajuda, Senhor, a responder ao Teu pedido de urgência na nossa vida. Meu Pai, queremos ativar os Teus talentos na nossa vida esta noite. Queremos, Senhor Deus, nos encontrar, Senhor Deus, diante da Tua presença, quando o Senhor voltar, de acordo com a Tua vontade. Meu Pai, é o que nós te pedimos esta noite. Fala aos nossos corações. Livra-nos, Senhor Deus, de tocar só na letra da lei da Tua palavra, mas nos dê a revelação do Teu Santo Espírito, que nos traz vida, que nos traz transformação e que muda a nossa história. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Nós estamos numa série de mensagens que tem como tema urgência, algo urgente na nossa vida, prioridades. As duas palavras devem estar sempre juntas. Urgência e prioridade. Coisas que nós não podemos deixar para amanhã, deixar para depois. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a urgência de nós multiplicarmos os talentos de Deus na nossa vida. A gente vai aprender hoje que todos nós temos no mínimo um talento para servir a Deus.
ninguém pode dizer que não pode servir a Deus por falta de talento, porque Deus ele nos afirma na sua palavra que nós temos no mínimo um talento. Tudo bem? Vamos lá. Para iniciar, então, nós vamos lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Pegue na sua Bíblia aí. Gênesis, capítulo 21, versículo 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Se a pessoa do seu lado não tiver Bíblia, leia com ela. Leia junto com ela. Se você tiver mais de uma Bíblia, empreste para a pessoa ao seu lado. Vamos lá. Gênesis 1, 28 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Essas foram as primeiras palavras de Deus para o ser humano. E essa foi a ordenança de Deus para toda a sua criação, nós. Essa foi a ordenança de Deus para todos nós. E a primeira palavra que diz foi: Deus os abençoou, nós somos abençoados por Deus. E nós somos abençoados para quê? Para ser fértil, para multiplicar, para subjugar toda a terra. Todo esse planeta que a gente vê, Deus nos criou para subjugar, para dominar. Em outras palavras, Deus nos chamou para exercer influência sobre a terra. Deus nos chamou para exercer liderança sobre a terra. Tudo bem? Aí talvez você fique em dúvida: meu Deus, mas eu não consigo nem exercer influência sobre o meu quarto. Eu acho que ele que me domina, ele vive bagunçado, não sei onde eu deixo as coisas. Como é que eu vou exercer influência sobre toda a tua criação? Esse é um mistério de Deus. Deus, ele nos capacita. Deus, ele nos dá o talento de servir a ele, de cumprir o propósito dele para a nossa vida. Tudo bem? Mas precisamos ter isso em mente. Senão, o restante da administração nós não vamos conseguir entender da maneira correta. E nós não vamos ter uma aplicação prática na nossa vida. Tudo bem? Precisamos entender. Deus nos chamou para sermos líderes. Ah, mas então será que é só líder de célula? Não, o líder de célula é só mais uma liderança que Deus quer na nossa vida. Mas nós fomos chamados para liderar no nosso trabalho, fomos chamados para liderar na nossa família, o pai liderar como pai, a mãe liderar como mãe, o filho liderar como filho. Cada um tem uma missão e todos exercem a influência, exercem a liderança quando cumprem o propósito para a sua vida. Tudo bem? O filho, eu como sou filho, precisa obedecer seu pai, precisa ouvir aquilo que o seu pai diz, ainda que às vezes as coisas não sejam do jeito que a gente quer, mas precisamos ouvir e ser gratos a ele. Sabe, eu sempre fui muito grato ao meu pai, por tudo que ele me deu, por tudo que ele proporcionou na minha vida. Nem sempre foi o melhor humanamente falando, mas eu creio que foi o melhor para o cumprimento da palavra de Deus na minha vida. Então nós precisamos ser gratos. Hoje eu fico muito triste quando eu vejo filhos que não são gratos aos seus pais, não são gratos ao sacrifício que os pais fazem. Sabe, eu lembro muitas vezes, a minha mãe não comia a comida dela para dar para mim, porque era o melhor pedaço. Então ela, não, você pode comer, deixa que eu faça outra coisa para mim. O meu pai muitas vezes deixou de viajar, deixou de comprar as coisas para ele, para pagar o meu colégio, para comprar algo para mim, para pagar o meu plano de saúde. E hoje eu vejo filhos de respondões, filhos que não reconhecem a maternidade na sua vida. Não, precisamos ser líderes naquilo que nós fomos colocados. Sabe, na minha vida toda como filho, eu apanhei uma vez do meu pai, porque eu errei a tabuada. Eu tinha uns 6 anos, nunca mais eu errei a tabuada na minha vida, nunca mais. E eu respondi durante toda a minha vida para o meu pai, 1 ou 2 vezes, no máximo eu respondi, eu sempre ouvia calado. Isso porque eu estava fazendo a prova do vestibular, e é um tempo que eu estava muito estressado, muito nervoso, papai também, pela ansiedade de querer me ver passar, então eu respondi para ele. Só isso, ainda pedi perdão depois. Fora isso, nunca, sempre ouvi calado. Precisamos ser líderes na posição em que Deus nos colocou. Tudo bem?
Vamos continuar então agora lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11. Todos acharam? Vamos ler então. Diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Vamos ler esse versículo de novo, juntos agora? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro fé, pelo mesmo Espírito. A outros dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Nessas palavras, Paulo está falando sobre o corpo, sobre a unidade do corpo, que ela é formada por muitas partes, mas tudo se concentra em uma unidade. Deus ele nos criou com vários dons que Ele vai nos dando, dons naturais e dons espirituais. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Deus ele nos dá um dom para nós exercermos na sua igreja, no seu corpo, que somos nós. E quando um de nós não cumpre o seu propósito, não cumpre o seu dom no corpo de Cristo, o corpo de Cristo fica deficiente, sabe? Às vezes a gente vê na igreja, poxa, mas isso está errado. É porque alguém não está exercendo o seu dom. E esse dom não é só do pastor, você sabe? Imagine você, tudo na sua casa é concentrado em você. Tem que pagar as contas, tem que fazer comida, tem que arrumar os filhos, tem que limpar a casa, tudo é você. Você dá conta? Não, isso é uma aberração. Isso é excesso de trabalho, a pessoa não aguenta. Agora imagina na igreja, tantas pessoas para cuidar, tantas coisas para fazer, e somente poucas pessoas exercendo os seus dons. Não tem como essa igreja refletir a imagem e a semelhança de Deus, porque Deus escolheu todos nós, juntos, para cada um exercer a sua função. Por mais simples que seja, por menor que seja, você sabe, tem alguém que quase todo dia limpa a entrada dessa igreja, senão quando nós entrássemos ela está imunda. Isso parece simples, mas é importante, é um exercício, é um dom que temos que praticar na casa, ou melhor, no local onde a igreja se reúne. Tudo bem? Então a gente precisa saber que todos temos dons, e esses dons eles são utilizados visando um bem comum, de todos serem alcançados de alguma forma por esse dom. Tudo bem? Entendendo isso, vamos agora para Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 18 por enquanto. Agora nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 25, versículo 14 ao 18. Diz assim: e também será aqui Cristo está falando sobre o reino. Como se assemelha ao reino de Deus? Aí ele está dando o segundo exemplo. O primeiro exemplo foi a parábola das 10 virgens. Agora ele está falando sobre a parábola dos talentos. Aí ele continua: o reino de Deus também será semelhante a um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1
talento, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Vamos repetir esse versículo? O que havia recebido 5 talentos saiu o quê? Imediatamente. Em outras palavras, saiu com urgência, saiu correndo, saiu tendo aquilo como prioridade na sua vida. Aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Essa parábola, ela fala sobre exercitar o dom que Deus nos deu, de ser achado fiel quando o Senhor voltar para ver os seus bens. E essa parábola, ela não fala sobre quantidade, mas ela fala sobre fidelidade e obediência. O importante aqui não é a quantidade de talentos que foi dado. O foco aqui nesta parábola é a obediência acerca do que nós fizemos, a fidelidade acerca do que nós fizemos com os bens que nos foram confiados. Tudo bem? Como se trata de uma parábola, vamos só ver os principais sujeitos dela. O primeiro, o Senhor. O Senhor, ele saiu de viagem, tudo bem? O Senhor representa facilmente Cristo. Se você quiser anotar na sua Bíblia, o Senhor representa Cristo. Então, Cristo, ele não está aqui na terra conosco, ele deixou o seu Espírito habitando em nós. Ele foi para o céu, mas ele vai retornar para nos buscar. Então, se assemelha a alguém que saiu de viagem, ainda não retornou. Tudo bem? Próximo agora, os servos. Ele confiou os seus bens ou talentos aos seus servos. Ele não confiou os bens a qualquer pessoa. Não, foram aos servos. Quem é os servos? São aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Na Bíblia, servo tem a mesma conotação que escravo. Nós não somos donos de nós mesmos. Cristo é o nosso dono. Tudo bem? Então, servo são aquelas pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus. As pessoas que verdadeiramente o aceitaram como Senhor de sua vida. Os talentos. Os talentos são dons espirituais que Deus nos deu. Não são dons naturais. Sabe? Tem pessoas que nascem cantando. Tem pessoas que nascem tocando. Quem conhece o Davi, filho do Davidson? Quem conhece? Eu acho que ele já na barriga da Maiara estava tocando bateria. O cara toca bacana, toca bem. É um dom natural. Deus concedeu a ele, mas ainda não é um dom espiritual. Várias pessoas têm um dom de cantar. Tem criança que chora, parece que ela está cantando ópera. Porque um dom natural já nasce com aquilo. Mas os talentos, os bens relacionados aqui nessa parábola dizem respeito a dons espirituais que nós recebemos de Deus depois que o aceitamos como nosso Salvador. Tudo bem? E se trata também de almas. Tudo aqui converge para almas. Então, para que servem meus talentos? Para adorar a Deus, para servir a Deus e ganhar almas. Tudo bem? Então, os bens aqui também se referem a almas. Tá ok? Capacidade. Fala sobre capacidade também. Então, cada um recebeu conforme a sua capacidade, de respeito às nossas predisposições. Tem pessoas que tiveram maiores oportunidades na vida. Oportunidade de estudar, oportunidade de nascer numa família mais estruturada. Então, Deus ele dá para nós conforme as nossas capacidades. Geralmente, não é uma regra. Tem vezes que Deus ele faz uma obra muito grandiosa na nossa vida e ele muda tudo. O Juninho foi um exemplo aqui. Juninho, humanamente falando, não teria a capacidade de falar aqui, de liderar supervisionar 4 células. Eu também não, porque eu sou muito parecido com ele. Eu sou extremamente vergonhoso. Mas Deus trabalhou muito na minha vida até eu começar a falar e tudo mais. Nas primeiras células que eu participei, nas muitas primeiras eu não falava nada. Eu entrava mudo, saía calado. Até que Deus foi tocando o meu coração.
e falando que um dia eu seria um líder e eu precisava mudar. Aí Deus começou a agir na minha vida. Eu tinha cerca de 20 a 21 anos. Deus mudou a minha voz. A minha voz era extremamente baixa. Ninguém me entendia direito. E eu não gostava de falar. Deus mudou a minha voz, a tonalidade da minha voz. Daí eu comecei a viver com mais intensidade os propósitos dele para a minha vida. Então, as capacidades. A capacidade de respeito às nossas predisposições. Tudo bem? Negociar. Os servos foram e negociaram os bens, os talentos que lhe foram dados. Negociar aqui diz respeito a ser ousado, a arriscar. Negociar requer um risco na nossa vida. Não tem como nós negociarmos sem ter um risco. Todo mundo que tem uma empresa que vai fazer algum investimento, algo semelhante, sabe o risco de não dar certo. É um risco. É um risco pagar o aluguel todo mês. É um risco ter a folha de pagamento para pagar todo mês. É o risco de não ir ninguém ao seu negócio. Então, negociar aqui diz respeito a risco, não a dinheiro. Todos aqueles que recebem um dom de Deus têm que se arriscar, têm que sair da sua zona de conforto e enfrentar um caminho desconhecido, enfrentar as nossas fraquezas, enfrentar nossas limitações para para cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. Tudo bem? Então aqui é o resumo da parábola, para a gente entender melhor ela. Tudo bem? Vamos passar então para o próximo. O importante e interessante nesta parábola: todos os servos receberam, no mínimo, um talento. Muitas pessoas não se envolvem mais ativamente na obra de Deus, pois se acham incapacitadas, sem talentos para servir. Contudo, a parábola que acabamos de ler nos afirma que todos nós, por mais humilde, por mais simples que sejamos, temos no mínimo um talento para servir a Deus. E mais, temos a incumbência de multiplicar esse talento. 2 Timóteo 1,7 diz, quem quiser anotar, 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o primeiro ponto importante desta parábola: todos nós somos importantes na obra de Deus. Nenhum de nós fomos chamados para ficarmos sentados numa cadeira. Nenhum de nós fomos chamados para sermos simples ouvintes. Na obra de Deus não tem como nós sermos assim. Todos fomos chamados para sermos ativos, para exercer, no mínimo, um talento que Deus nos deu. Tudo bem? E como a gente vai descobrir qual é esse talento? Geralmente, as nossas predisposições físicas, mentais, elas vão nos dizer o que nós vamos fazer na obra de Deus. Por exemplo, quando a gente vê Cristo chamando os primeiros discípulos, ele falou, vocês são pescadores de peixes, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Tudo bem? E lá em Atos a gente vê o quê? Os pescadores de peixes pescando muitas almas, 3.000 almas, cerca de 3.000 almas, cerca de 5.000 almas. Então, aqueles que eram acostumados a pegar peixes, agora se acostumam a ganhar almas para Deus, e muitas almas. Aquilo que Jesus já havia feito, profetizado, na verdade, na pesca milagrosa para eles. A gente vê muito isso na vida de Pedro, a gente vê na vida de João também, que além de ele ser pescador, ele também consertava redes. Ele sabia consertar, e foi alguém muito importante em consertar coisas erradas na igreja, filosofias erradas, o gnosticismo que na época se expandia na igreja. João foi um daqueles que combateu, porque era uma prática que ele tinha, e Deus usou aquilo, dando a ele um dom espiritual. A gente vê na vida de Paulo um construtor de tendas, e o que a gente vê ele fazendo na igreja? Alguém que construía, alguém que gerava igrejas por todo o mundo, alguém que foi a base da igreja que nós vivemos hoje. Então, geralmente, os dons que nós temos, naturais, Deus, ele nos acrescenta um dom espiritual para nós fazermos aquilo na obra dele. Tudo bem? Vamos lá, então, continuando. Nós precisamos ter isso claro na nossa mente. Temos um talento para servir a Deus. Precisamos rejeitar toda e qualquer mentalidade contrária.
É claro que para nós exercermos esse dom, nós vamos ter que vencer o nosso medo. Exercer o dom nesta parábola é relatado pela palavra negociar, como eu já falei. Negociar requer um risco, não tem como. Ou a gente ganha tudo, ou a gente perde tudo. Então, eu recordo que quando eu comecei a liderar uma célula, eu tive que abrir mão do meu eu. Eu tive que abrir mão da minha própria capacidade, porque eu não a tinha. Eu tive que abrir mão da minha reputação. Eu tinha que chegar lá e falar para as pessoas e me arriscar a falar coisa errada, me arriscar a falar bobagem, porque eu ficava muito nervoso. A primeira vez que eu falei aqui, eu não sei nem como eu falei, porque eu estava muito nervoso também. Mas eu falei, Deus, não importa se vão rir de mim, não importa se eu vou falar errado, não importa. O que importa é que eu sei que o Senhor tem algo na minha vida. O que eu sei é que o Senhor quer me usar nessa área. E eu estou aqui à disposição. Se eu tiver que passar vergonha, tudo bem, mas eu sei que eu estou lhe agradando, é isso que importa. Sabe, lembra na nossa infância a gente era apelidado? Tudo isso passou. A gente nem lembra mais os apelidos que nós tínhamos. Sabe, tudo isso aqui vai passar. As pessoas que riem da gente vão passar. Os nossos erros vão passar. Mas aquilo que a gente fizer para Deus vai ficar eternamente, vai nos perseguir eternamente no céu, quando nós formos habitar com Deus. Então, a maioria de nós somos de um talento. Eu me considero uma pessoa de um talento. Talvez umas 3 ou 4 pessoas aqui na igreja tenham 5 ou 2 talentos, porque a grande maioria é de um talento. São pessoas que não são notáveis, humanamente falando, são pessoas bem simples. Sabe, de 5 talentos são aquelas que sabem cantar, sabem pregar, sabem organizar, sabem fazer tudo. 5 talentos. De 2 talentos, sabe cantar também, sabe tocar, sabe fazer algumas coisinhas a mais. O de 1 talento não sabe fazer muita coisa, mas são eles que sustentam a igreja. Porque um pastor não consegue ganhar, eu creio que 3, 5 almas num mês. Mas agora imagine toda a igreja, cada um ganhando uma alma. Quantas almas a mais não são acrescentadas? Essa é a importância dos de um talento. Deus, Ele criou uma igreja onde todos nós temos uma função, porque nós somos um corpo, tudo bem? E se deixarmos de cumprir esse propósito, a igreja de Deus sofre, porque nós enterramos o nosso talento. Vamos para o próximo. A urgência de multiplicar o talento. Apocalipse 22, 7. Quem quiser acompanhar, anotar, diz o seguinte, Apocalipse 22, 7. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então Cristo, a Bíblia toda fala que Ele vem em breve. Desde o livro de Atos já fala que Cristo está nos revelando os últimos dias da nossa vida aqui na Terra, isso há 2000 anos atrás, tudo bem? Então é certo que em breve Cristo vem. E aqui na parábola dos talentos, ela diz que o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Esse imediatamente fala sobre a urgência de nós exercermos o nosso talento. Sabe? Pessoas estão se perdendo, pessoas estão deixando de conhecer a Deus, famílias estão sendo destruídas, famílias estão sendo tragadas pelo inimigo, porque muitos de nós não queremos exercer os nossos talentos. Muitos de nós não queremos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Eu lembro que eu estudei essa parábola logo quando eu virei líder de célula, há cerca de 4 anos, 5 anos atrás. Eu estudei essa parábola. Estudei. E em seguida, eu estava orando a Deus e falei, Deus, dê-me uma palavra, me ensine algo novo da tua palavra. E eu tinha acabado de estudar exaustivamente esta parábola. E Deus foi e me levou de novo a esta parábola. Falei, Deus, não acredito, eu acabei de estudar, não aguento mais ler isso. Ele falou, lê que tu vai aprender algo novo. E quando eu li, a única coisa que me chamou a atenção nessa parábola foi imediatamente, ou seja, urgente. É urgência nós exercermos os dons que Deus nos dá. Então a gente precisa ter isso em mente. Nós precisamos
multiplicar o dom que Deus nos dá, multiplicá-lo na vida de outra pessoa, multiplicar ele na vida do nosso próximo, tudo bem? Porque Cristo está voltando e talvez nós não tenhamos tempo, certamente nós não teremos tempo de exercer este talento após a sua volta, após a sua vinda para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, ok? Vamos lá para o próximo. Desenterrando talentos. Vamos voltar lá para a parábola? No versículo 18, fala: mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muitos de nós temos enterrado os nossos talentos. Muitas pessoas preciosas, muitas pessoas que têm dons maravilhosos na presença de Deus, têm enterrado o seu talento. E o pior não é isso. O pior é que no mundo elas exercem os seus talentos. Sabe? Não é certo dividir vida secular e vida espiritual, mas de forma didática fica mais fácil de a gente entender. Tá ok? No mundo exercem. A gente vê pessoas que no mundo são professores, dão aulas para 20 turmas, 15 turmas. Nós vemos no mundo pessoas que são excelentes funcionários. A gente vê no mundo pessoas que são excelentes empresários, que cuidam de 50, 30, 100 funcionários. E na igreja não conseguem fazer nada. Na igreja são pessoas, sabe, que não têm valor algum, que não ganham uma alma, que não fazem nada pela igreja, que não fazem nada pela vontade de Deus na sua vida. E são pessoas que estão fazendo o quê? Enterrando os seus talentos. São pessoas que ainda não aprenderam a depender de Deus. São pessoas que não aprenderam ainda a ser ousados. Pessoas que não aprenderam a se arriscar em Deus. Você sabe, não tem como a gente servir a Deus dentro da nossa zona de conforto. Nós temos que aprender a depender dele a cada dia, a viver pela fé a cada dia. Será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou conseguir ministrar na célula? Será que eu vou conseguir ministrar no culto? Como é que vai ser? Deus me ajuda, Deus me dá força, porque eu não sei que palavras usar. Senhor Deus, me fortalece, porque eu estou me sentindo fraco. Servir a Deus é isso. E nós precisamos nos arriscar nele. Não tem como nós vivermos o Evangelho dentro da nossa zona de conforto. E hoje, Deus, Ele nos convida a desenterrar os talentos que nós não temos exercido, os talentos que nós temos esquecido, os talentos que nós temos medo de exercer, por medo do que vão pensar da gente, por medo do que a nossa família vai pensar da gente, o que meus amigos vão pensar da gente. Hoje, Deus, Ele nos convida para desenterrarmos esse talento. Vamos voltar lá para a parábola, para nós já encerrarmos. Se você quiser ficar de pé, é melhor. Vamos ler junto o final da parábola, a partir do versículo 19. Diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado no meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois ao que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas aqui não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil,
o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dente. É certo que Cristo está voltando. Tudo no mundo converge para isso. E o que será que Cristo vai falar para nós quando Ele voltar? Muito bem, servo bom e fiel? Ou Ele vai falar, servo mau e negligente? Nós temos essa escolha hoje, de sermos não conhecedores do Evangelho, mas de sermos praticantes do Evangelho de Cristo, de vivermos os propósitos de Deus para a nossa vida. E nós temos um sonho de ver esta igreja cheia de pessoas que exercem os seus talentos, ver essa igreja cheia de pessoas que querem exercer sua liderança nessa terra, ver esta igreja multiplicando, ver essa igreja se expandindo pelo Brasil, talvez até fora deste mundo, até fora da nossa nação, pela América Latina, pela Europa, pela África, pela Ásia. Temos um sonho, mas isso só vai acontecer quando toda a igreja ativar o seu talento, quando todos os que estiverem aqui entenderem, eu sou importante na obra de Deus. Não importa se eu sou simples, não importa se eu sei falar pouco, não importa se eu tenho pouco estudo, eu sou importante na obra de Deus. Deus morreu também naquela cruz por mim. Precisamos entender isso e desenterrar hoje o nosso talento, de chegar com o nosso discipulador, com a nossa discipuladora e falar, me ajuda, me ensina a falar, me ensina a ler a Bíblia, me ensina a estudar a lição da célula. Eu quero ativar o talento que Deus me deu. E tenha certeza que este simples talento vai multiplicar e vai crescer. E aquele pessoa simples que você era, você vai se tornar uma pessoa importante, porque Deus, Ele tem o compromisso de multiplicar os seus talentos na nossa vida. Vamos orar, feche seus olhos agora, abra seu coração, crie dentro de você agora um desejo ardente, incontrolável, gerado pelo Espírito Santo, de ativar o talento de Deus na sua vida, de ativar o talento de Deus na minha vida. Deus, nesta noite nós oramos a Ti, meu Pai, e Te pedimos, Senhor Deus, nos ajuda a nos arriscar em Ti, nos ajuda, Senhor Deus, a abrir mão da nossa reputação, da nossa vida. Nós queremos ativar, Senhor, Teus talentos na nossa vida, queremos, meu Pai, exercer o Teu propósito na nossa vida, desde lá de Gênesis, capítulo 1, 28, onde o Senhor nos criou para exercermos liderança, onde o Senhor nos criou para exercermos influência sobre esta terra. Meu Pai, me fortaleça em Ti. Deus, tira todo esse medo, tira toda essa vergonha, tira toda essa timidez da minha vida. Senhor, eu quero ser alguém importante na Tua obra, eu quero ser alguém que vai influenciar a minha geração, eu quero participar da grande obra que o Senhor está fazendo nesta igreja. É o que eu Te peço esta noite, em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, a desenterrar o talento que eu tenho enterrado na minha vida. É o que eu Te peço, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Todos os medos dentro de mim. Feche seus olhos. Feche seus olhos agora e imagine a vida que Deus está oferecendo para você nessa noite. Feche seus olhos. Contemple o que Deus está revelando para você, só para você. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão, e a quebra das ondas encontra os rochedos do meu coração, e a arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar, no silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção,
e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão, e a quebra das ondas encontra os rochedos do meu coração, e a arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar, no silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu e pra sempre vou te amar. Aleluia. Feche seus olhos. Fale com o Senhor agora. Fale com o Senhor agora. Aquilo que está latejando no teu coração, confessa ao Senhor. Aquilo que te incomoda, fala a Ele agora. Aquilo que te traz sofrimento, confessa a Ele agora. Aquilo que não te deixa descansar, aquilo que ingere em você intranquilidade, infortúnio, aquilo que não deixa você viver em paz, apresenta agora ao Senhor. Se você quer aceitar Cristo como seu Salvador, faça isso nessa oração agora. Fale a Ele: Senhor, eu quero ser teu, eu entrego a minha vida. O talento que eu tenho é a minha vida, que eu entrego agora em tuas mãos. Eu estou desenterrando a minha existência e entrego agora em tuas mãos. Deus estará desenterrando os seus sonhos que Ele tem para contigo. Deus estará desenterrando o propósito dEle para a tua vida. Deus estará desenterrando famílias aqui que se renderão aos pés de Cristo. Mas depende única e exclusivamente de um pedido seu, de um clamor seu, da sua decisão. Fale agora com o Senhor o que você pretende dEle em você. Deus, em nome de Jesus, apresentamos, Senhor, as vidas que aqui estão conversando contigo, estão orando e apresentando situações, áreas, estão agora entregando a sua vida, estão pedindo perdão pelos seus pecados, estão pedindo reconciliação com o propósito que tens para com eles, estão apresentando as suas famílias, seus ministérios, sua liderança de célula, estão apresentando seus empregos, estão apresentando toda a sua existência, estão colocando as suas vidas em tuas mãos, estão desenterrando os seus talentos, estão colocando o teu propósito agora de uma forma latente em suas vidas. Deus, que o teu Santo Espírito cubra-os, que o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário possa agora servir de ornamentação para as suas vidas. A mente de cada um deles agora está sendo liberada para a ação do Espírito Santo de Deus. O coração de cada um deles, Senhor, está sendo liberto, Senhor, para que os teus propósitos possam renascer ou nascer verdadeiramente em seus corações. As suas almas estarão sendo agora libertas da prisão do pecado. Suas vidas agora conscientes estão aceitando o destino, o propósito que tens para cada um deles, apregoado em Gênesis capítulo 1, versículo 28, de reinarmos sobre este mundo, Senhor, mas reinarmos em graça e em amor. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, muito obrigado por essa oportunidade, por essa noite tão saborosa, uma noite tão especial que aqui não termina. Igreja não é ponto de chegada, igreja é ponto de partida. A partir dessa noite, as nossas vidas serão melhores, serão mais íntimas do propósito que tens para cada um de nós. Deus, jamais esqueceremos que temos pelo menos um talento, e esse talento deve ser entregue para te servir, deve ser multiplicado para o teu reino ser próspero. Abençoa essa semana que hoje inicia, que seja uma semana onde os nossos talentos serão desenterrados e desenvolvidos, ganhando almas para ti. Obrigado, Senhor,
pelo dia maravilhoso que nos concede, pela semana que hoje inaugura. Seja algo emblemático em cada família. Entregamos nossos propósitos em tuas mãos, faz a tua vontade. Nos leva de volta em paz para os nossos lares. E abençoa o culto que logo de imediato se inicia nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos aqueles que ao meu 3 vão dizer amém. 1, 2, 3. Abrace no mínimo 5 pessoas. Vá na paz do Senhor Jesus. Abrace no mínimo 5 pessoas. Deus abençoe sua vida. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontra os segredos do meu coração. E a arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. Das ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontra os segredos do meu coração. E a arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha